Eu já falei, vou repetir, eu acertei o olho do mosquitinho, na verdade foi quase, né? Mas quem me ouviu se deu muito bem na Unipar. A Unipar é uma empresa multinacional do setor químico que atua na produção e comercialização de produtos químicos e petroquímicos. Fundada em 1969, a empresa tem sua sede no Brasil e possui operações em diversos países ao redor do mundo. A Unipar ela possui uma ampla gama de produtos químicos, incluindo ácido clorídrico, cloro, soda cáustica, PVC e entre outros. Esses produtos eles têm aplicações em diferentes setores, como a indústria automotiva, construção, agricultura, embalagens e muitos outros segmentos. Chega de tantos produtos e vamos para o que interessa, o seu resultado do primeiro TRI de 2023. A receita líquida consolidada atingiu no primeiro TRI de 2023 1,6 bilhão de reais, 9,2% superior ao quarto TRI de 2022, mas 17% a menos em relação ao mesmo período do ano passado. O seu EBITDA consolidado foi de 490 milhões de reais no primeiro TRI, 70% superior ao EBITDA do quarto TRI de 2022, mas 40% em relação ao mesmo período do ano de 2022. Já o seu lucro líquido consolidado alcançou 253 milhões no primeiro TRI, 70% superior ao quarto TRI do ano passado e 43% a menos no mesmo período do ano passado. Pera aí, você acha que acabou? Meu amigo, você está no canal certo e você nem tinha se tocado disso, né? Só acompanha. Mas antes de continuar, joga um ácido clorídrico aqui no botão de curtir e derrete ele. Ácido clorídrico, produto da Unipar, entendeu? Curtir. Então tá, como não somos bobos em nada, vamos ver se o histórico é condizente com o seu presente. O seu patrimônio líquido ele é crescente nos últimos 10 anos, a sua receita é crescente também, seu lucro já não posso dizer o mesmo, mas nos últimos 3 anos eles foram fora da curva e está dando sinais aí de diminuição, então tome cuidado com as queridinhas do mercado, principalmente se grandes investidores como Luiz Barsi ficarem falando aí da empresa para cima e para baixo. A estratégia dele é diferente da sua estratégia, então não copie a estratégia de ninguém, senão você pode se ferrar no mercado financeiro. Mas falando de Luiz Barsi, de acordo com os cálculos que ele costuma fazer para achar o preço teto de uma ação, ele aceitaria pagar na Unipar nas atuais conjunturas algo próximo de R$ 98. Então, de acordo com o Barsi, ela pode estar barata. E por fim, sua capacidade de geração de caixa é crescente no longo prazo, então saúde boa para a empresa. Ponto positivo para a Unipar. Algumas informações extras que podem favorecer os resultados da Unipar lá no longo prazo são: a expansão da planta de Santo André está na fase final, com a previsão de início de operação no segundo semestre de 2023. A nova planta em Camaçari, na Bahia, primeiro projeto Greenfield de expansão geográfica da Unipar, já está com as contratações de equipamentos em curso e finalização da implantação prevista para o segundo semestre de 2024 e finalizando a aprovação do quarto programa de recompra de ações em função do término do programa anterior. Então, o programa de recompra normalmente é usado para gerar mais valor para o acionista, ou então porque a empresa acha que o valor atual da ação não é justo, porque ela acha que deveria valer mais. Então podemos considerar coisa boa o programa de recompra da Unipar. E agora finalizando com uma análise gráfica, já que da última vez eu quase acertei o olho do mosquito, o que será que vem por aí na Unipar, hein? E ó, se ainda não jogou o ácido clorídrico ainda aqui no botão de curtir, joga então uma soda cáustica que agora vai funcionar. Então, para quem não assistiu o vídeo anterior da Unipar que eu fiz uma projeção de uma possível correção que estava iniciando na Unipar e foi o que aconteceu, tá? Eu creio que o papel vai fazer uma correção de acordo com a relação de Fibonacci, próximo aqui, ó, 50%, 61% de relação de Fibonacci, o primeiro alvo dele seria R$ 57, mais ou menos. Quase acertei o olho do mosquito porque eu fiz uma projeção próxima aos R$ 57 e ela chegou aqui próximo aos seus R$ 62. E ela estava aqui em cima, tá? Próximo aos R$ 100. Então, de uma certa forma, posso me considerar vencedor nessa análise aqui. E quem seguiu aí os conselhos, quem ficou esperando um pouquinho acontecer uma correção na Unipar, pode ser que agora esteja comprando a preços mais atrativos, né? Porque ela estava bem especulativa depois dessa grande alta que ela teve aí em 2020. Ali agora, será que está acabando essa tendência de baixa da empresa?
Olhando pelos indicadores, tá? Eu vou olhar pelos indicadores hoje. Então, o MACD, gráfico semanal da empresa, gráfico de médio prazo, o MACD está muito interessante, ó, só que ainda azul está por baixo da laranja. Ocorrendo o cruzamento aqui, pode ser um sinal de reversão de tendência, pelo menos aqui no médio prazo. E o índice de força relativa dela na parte do gráfico de médio prazo, olha só que interessante, hein? Força vendedora tá pesadíssima, mas bateu já lá no extremo lá, ó. E quando bate no extremo aqui na Unipar, olha o que pode vir pela frente. Aqui no extremo, lá em março de 2020, foi a última vez que bateu e depois ela teve essa grande valorização. É melhor você comprar nos extremos do MACD e nos extremos do índice de força relativa quando eles estão bem lá embaixo, sobrevendidos, do que você comprar aqui na alta, né? Então fique ligado nisso aí. E agora olhando o gráfico mensal dela, o gráfico de longo prazo, opa, errei, gráfico mensal tá aqui, gráfico de longo prazo dela, o que acontece? Está a força equilibrada aqui, pelo menos no índice de força relativa, e o sinal que eu deixo aqui para você ficar de olho aí, no olho do mosquito da Unipar, é o seguinte: no gráfico mensal, o seu MACD azul ainda está por baixo da laranja, ainda está sinalizando essa tendência de baixa. Então, quer dizer que a reversão da tendência ainda não aconteceu. É você esperar um cruzamento lá no gráfico de médio prazo e esperar algum sinal aqui também no gráfico de longo prazo, tá bom? Então tome cuidado aí, porque pode ser, mas não é garantido, que eu acerte ainda o olho do mosquito na Unipar. Concluindo, o primeiro trimestre do ano de 2023 permaneceu marcado, assim como o ano de 2022, por um cenário internacional de incertezas com a inflação alta, juros e patamares elevados lá nos Estados Unidos e na Europa e guerra entre Rússia e Ucrânia, o que causa uma turbulência geral nos mercados e também, de uma certa forma, na Unipar, visto que boa parte das suas receitas são dolarizadas. Mas mesmo diante de cenários desafiadores, a empresa segue gerando lucros significativos. Já na parte fundamentalista, a empresa apresenta indicadores de valuation aceitáveis, além de boa eficiência e rentabilidade, com um grau de endividamento super controlado. Graficamente, pode ser que a grande correção esteja chegando ao fim, pelo menos no gráfico de médio prazo. Pode ser, tá? Mas para isso acontecer, temos que ver aquele MACD de longo prazo cruzando para cima novamente antes de isso acontecer. Então continue monitorando o olho do mosquito bem de perto. Grande abraço!